Vamos abrir em Marcos, capítulo 4. Na semana passada analisámos a primeira parte do capítulo 4, quando o Senhor Jesus passou essa jornada, esse dia, ensinando através de parábolas. E diz ele, na parte final deste texto, das parábolas, que vem imediatamente antes do episódio de hoje, do acontecimento de hoje, ele diz que nada lhes ensinava senão por e através de parábolas. Mas aos seus discípulos ele lhes explicava, lhes ensinava em particular o sentido das parábolas. Mas ensinava também de acordo com aquilo que os seus ouvintes eram capazes de entender. É interessante também que está lá referido por Marcos. Ele ensinava e usava as parábolas que poderiam ser entendidas, apesar de que o povo não as entendia na maioria das vezes, nem os discípulos as entendiam. Mesmo assim o Senhor Jesus lhes explicava. Sabemos que foi assim que acabou. Então, o Senhor Jesus acabou uma jornada grande. O dia tinha acabado, estava no fim. E entramos no fim desse dia do ensino através de muitas e variadas parábolas, das quais estão aqui referidas algumas. Creio que Jesus ensinou neste dia muito mais parábolas. E fez Jesus muito mais coisas neste dia. João diz que se tudo o que Jesus fez, tudo o que Jesus ensinou, fossem escritos, nem o mundo inteiro poderia conter os livros todos que eram necessários escrever. Sabemos que isto é uma hipérbole, é uma expressão um pouco exagerada, mas no sentido de dizer Jesus fez muito mais do que aquilo que João e os outros evangelistas descreveram que Jesus disse e fez. É isto que ele quer dizer. Portanto, neste dia que acabou agora, que estamos na parte final desse dia, o sol está-se a pôr. E vamos então entrar num episódio que é este. Foi nesse dia que isto aconteceu. Jesus fez muito mais coisas do que só aquelas 4 ou 5 parábolas que estão ali descritas. Muito mais. Deve ter curado muitas pessoas. Deve ter expulso muitos demónios. Deve ter feito muito mais discursos. Deve ter ensinado muito mais parábolas. Isso, seguramente. Versículo 35. Naquele mesmo dia, Marcos 4, 35. Naquele mesmo dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. Eles estavam do lado ocidental do mar da Galileia, ou lago da Galileia, ou de Genezaré, também chamado, ou Tiberíades, tem estes nomes, todos que aparecem. Eles estavam de um lado e iam passar para a outra margem, para a margem oriental. Passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Calma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? É um texto muito singelo, muito simples, muito pequeno, mas que nos ensina muitas coisas. Espero. Como eu disse, o Senhor Jesus acabaram um longo dia. Nesse mesmo dia, já tarde, já cansado, ele ordena aos discípulos então para entrarem nesse barco para atravessarem o Mar da Galileia. O Mar da Galileia tinha 19 km por 10. Extensão. Portanto, o maior comprimento, a zona mais larga tinha 19 km, a outra zona mais estreita tinha 10 km. No mínimo 10 km eles tiveram de percorrer a remos, enfim, não sei qual era o método que eles usavam, provavelmente seria. Pelo menos. E se eles fossem logo, tivesse, mas podia ser mais. Podiam estar ali, ir para ali, portanto o percurso não era... Não. Pelo menos 10 km.
e se dirigiram a outra margem. Sabem porquê? Porque havia lá trabalho para fazer. Jesus já tinha em mente o que queria fazer na outra margem. Ele não ia para a outra margem porque queria passear de barco. Até porque já era de noite, estava cansado, tão cansado que ele aconteceu o quê? O que é que aconteceu ao Senhor Jesus? Pasme-se. Adormeceu. Vejam bem. Nós que sabemos que Jesus é Deus, que Jesus tem todo o poder. Afinal, ele também se cansava, e também dormia, e também chorava, e também comia, e também ria, e também... Era como nós. Pois ele tornou-se perfeito homem. Porque como é que ele podia levar os nossos pecados lá naquela cruz se ele não se tivesse tornado exatamente como um de nós? Com as mesmas características, com o mesmo corpo físico mortal, que dói, que sofre. Ele o fez voluntariamente, sabemos, não é? Então, ele queria atravessar porque tinha um propósito, tinha um plano, no qual os seus discípulos estavam incluídos. E nós, neste momento, vemos o Senhor Jesus com quem? A cenário, neste primeiro momento desta cena, neste primeiro momento deste quadro, quase podemos fazer quase uma pintura. Eu gosto destas cenas assim, vocês sabem, não é? Eu gosto muito destas cenas em que nós podemos imaginar, em que nós podemos perceber como as coisas aconteceram. É fácil, sem inventar. Preferência. Com quem está ali, naquele barco? Jesus e os discípulos. Quem estava com Jesus antes de entrar no barco? Jesus, os discípulos e multidões de gente. Multidões de gente. A quem ele ensinava parábolas. Fariseus, doutores de mestres, escribas, população absolutamente simples e doentes, endemoninhados. Eram estes que tinham estado com Jesus. Agora está só Jesus com os seus discípulos. Só Jesus com os seus discípulos. É interessante que Marcos fala de aspectos neste texto este que aparece em outros dois, em Mateus e Lucas. Este episódio está descrito nestes três evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, e Marcos apresenta alguns dados e alguns pormenores que os outros não apresentam. Nós já tínhamos chamado a atenção no início, estamos desde janeiro a tratar, a estudar Marcos, a pregar Marcos, a perceber neste contexto como é que Marcos nos pode ajudar àquilo que nós pretendemos. Qual é o nosso grande objetivo? Qual é a nossa linha mestre durante este ano? Ainda se lembra, não é? É de encurtarmos, é de preenchermos aquele fosso que existe entre aquilo que nós dizemos ser, dizemos acreditar, ou se calhar até acreditamos genuinamente no nosso coração. Acreditamos em Jesus, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, que seria de nós sem Ele. Mas aquilo que depois nós, na prática, fazemos quando confrontados. Quando confrontados com as situações, o que é que nós fazemos na prática? Será que Jesus é mesmo o nosso Mestre? Jesus é mesmo o nosso Senhor? Jesus é de facto aquele em quem nós confiamos mesmo? Que dizemos que sim? E sabem, porque verificamos que há um fosso tremendo na prática, nas coisas pequeninas do cada dia como nas grandes. Porque lemos isto frequentemente, até nas nossas vidas, mas na vida daqueles que pastoreamos. Nós queremos, ao longo deste ano, tratar este assunto. É reduzir este fosso entre aquilo que nós achamos e dizemos são os nossos valores e as nossas crenças e a nossa prática do dia a dia. Em que há diferenças às vezes tão abismais. Marcos fala que ele despede-se da multidão, os outros não falam. Marcos fala que outros barcos o seguiam, nenhum dos outros dois fala. E Marcos fala que Jesus dormia sobre o travesseiro. Os outros diziam que dormia, mas ele dizia sobre o travesseiro. São pormenores que nos tornam o episódio mais vivo, mais próximo de nós, que ele recebe de alguém que viu e que esteve lá. Sabemos que esse alguém que viu e que esteve lá foi Pedro, que foi aquele que inspirou Marcos, que lhe transmitiu aquilo que Marcos escreveu. Muitos chamam mesmo o Evangelho de Marcos, diriam que poderia ser chamado o Evangelho de Pedro, porque os relatos que estão aqui são daquele relacionamento profundo que Marcos e Pedro tinham. Evidentemente que estas descrições vêm de alguém que esteve lá, que viu. Torna a narrativa, como eu disse, mais viva. Mas depois de tudo isto, e apesar de tudo isto e deste episódio também, Jesus dormia. Jesus dormia. Nos fala então desse homem pleno, com um corpo mortal, genuinamente humano,
mas conhecedor de todas as coisas e circunstâncias, presentes e futuras, como bem sabemos. Acham que Jesus não estava a par do que estava a acontecer? Apesar de dormir, ele estava, ele sabia bem o que é que iria acontecer entre aquele sítio onde eles iniciaram a viagem e o seu destino. Ele sabia o que ia acontecer, ele sabia. Porquê é que Jesus então sujeitou os seus discípulos a isto? Sabe, irmãos, a nossa vida é feita mais do que de teoria e de doutrinas. Jesus tinha estado com os discípulos, com os apóstolos, com o povo, e ensinar-lhes muitas coisas. E sabem, nisto nós somos bons. Epá, o Paulo Xavier é fantástico a ensinar. O Paulo Pedro é um espetáculo na pregação. Epá, a Bíblia nós temos todas as qualidades e feitios. E é de Geneve, e é King James, e é atualizada. Comentários e dicionários bíblicos aos montes, é ou não é? Nós ensino, não nos falta. É acampamentos temáticos para jovens, é acampamentos para casais, é acampamentos para adultos, é acampamentos para reformados, é acampamentos para crianças, é retiros de carnaval. Pá, temos tudo. Ensino, nós somos bons, pá. Bons mesmo. Mas sabem? Sabem? O que é que isto nos ensina aqui? É que a vida é feita mais do que de doutrinas, do que de ensino, do que de comunhão, de tempos que são bons, está bem? São ótimos. E Jesus não deixou de ensinar depois disto. Continuou a ensinar, continuou a pregar, continuou a dizer parábolas. Mas há tempos nas nossas vidas que eu vos garanto, e gostaria que vocês guardassem desde já esta ideia, que é uma ideia-chave para este nosso estudo de hoje. Há e haverá tempestades na nossa vida. Tempestades na nossa vida. Há ou não há? Talvez alguém diga, bem, está tudo a correr bem, lá na escola isto é maior, sou um bom aluno. Os pais chegaram a ter uns empregados, quando eles tinham mercearias há anos atrás, muitos anos atrás, ainda me lembro, aquilo que eles ofereceram, um ordenado, 500 escudos, 1000 escudos, mas já não me lembro, faço ideia, já faz tantos e tantos anos. Depois era cama, mesa e roupa lavada. Isto fazia parte do pacote. Ainda se lembram disto, os mais antigos lembram-se desta expressão, não é? Hã? Era o ordenadão. Mas era assim. É a mesma coisa que os jovens. Eu agora falo um bocadinho para eles também. Eles têm tudo na maior, cama, mesa, roupa lavada, uma mesadazita se calhar ao fim do mês, os seus problemas estão mais ou menos controlados, os pais estão lá para resolver as nossas questões. Problemas não há. Assim importantes, se calhar alguns dirão. Mas sabem, umas coisas vos garanto, se não há, vai haver. Preparem-se. Alguém disse uma vez, deixa-me ler esse texto, não está identificado o autor da frase, mas eu acho... Onde é que eu pus? Acho interessante. Prepare-se para os problemas, porque os problemas estão a preparar-se para si. Isto é verdade, irmãos. E foi isto que o Senhor Jesus está a ensinar a estes seus discípulos. A vida é mais do que aqueles momentos bons, aqueles momentos gostosos, como dizem os brasileiros, não é? Tão bons ali de comunhão, em que estamos juntos aqui na igreja ao domingo, falamos antes, falamos depois, até temos uns bolinhos à entrada agora e café e tudo, que não tínhamos há uns tempos atrás. É bom. Não há problema. Onde é que está? Nenhum. Preparem-se para os problemas, porque eles estão-se a preparar para si. Este é o cenário, então, do primeiro momento da narrativa. Jesus e os seus discípulos, só eles. Como eu disse, aquilo que eu queria que primeiro já começasse, ficassem e guardassem é isto. Há ou irão haver problemas, tempestades, crises, dificuldades na nossa vida. Isto é uma ideia absolutamente fundamental para mim neste texto. Crises e dificuldades na nossa vida familiar, conjugal, com os filhos, desentendimentos,
desavenças, dificuldades das mais variadas. Eu tenho assistido, sabem como a minha posição é fácil, eu falo com pessoas e as pessoas falam comigo, e às vezes sem eu querer e sem procurar o fazem. Pessoas que eu nunca vi, que não volto a ver, e que mesmo no sítio onde eu estou, às vezes vem, ainda uma semana, esta semana passou, uma senhora tinha sido espancada por uma vizinha, iria lá com o ombro a doer, dor não sei onde, porque tinha sido por desentendimentos. Não lhe perguntei muito, mas ela depois comecei a dizer o que é que se passa, pois evidentemente foi desenrolando, não é? Foi desenrolando. Uma semana anterior tinha sido uma outra que estava em estado de crise tremenda porque no trabalho aquilo era um caos. Exploravam-na. Não tem horários de entrada nem de saída. De entrada tem, de saída não. Não é? Tantos têm vivido esta experiência nos últimos tempos. Injusta. Deus vê tudo. Mas isto são as realidades. Irmãos, problemas há. Dificuldades, tempestades, eles aparecem. Na saúde. Hoje em dia, bom, pode não haver grandes problemas de saúde, mas os problemas irão aparecer. A idade vai somando. Cada ano um. É mais um para todos. E daqui a uns anos, os mais jovens não são assim tão jovens. Os problemas de saúde vão surgindo. As dificuldades, as provas, as tempestades, às vezes são bem difíceis, bem duras, bem o sabemos, e há aqui quem sabe tão bem disto. Tão bem disto. Os problemas financeiros. Quantas famílias aqui têm tanta dificuldade em fazer esticar o seu ordenado e o vencimento até ao fim do mês, não é? Já que o mês não encolhe. Não é? Tantos. E os mais jovens, é agora que se tem que preparar, porque isto vai ser a vossa realidade dentro de algum tempo. É para todos nós. Não há problemas agora, vão haver. Mas eu diria que há e haverá tempestades na nossa vida. A vida é feita de mais do que daqueles momentos especiais. Daqueles momentos de comunhão. Daqueles momentos de estar com a palavra, que é fundamental. Não estou a pôr em causa, está bem? Não estou. Pelo contrário. Qual é que estás a atravessar agora, irmão? Cada um pode pensar na tempestade ou nas tempestades que estão atravessando na sua vida. Eu estou à espera de 6 milagres. 6 tempestades. 6 tempestades. É ventos e ondas. Sabem, no segundo momento, no primeiro momento eles estão no barco todos juntos. O Senhor Jesus ali. Mesmo à mão de semear, mas não há aqui nenhum ao pé de mim para eu tocar, mas mesmo assim, logo ali, não era preciso fazer tanto. Eu estava logo ali para tocar ali. Estava logo ali ao pé do discípulo, dos seus discípulos. Logo. Dormia. Jesus dormia. A tempestade levanta-se. Sabem, isto era normal no mar, naquele mar. E ali havia vários pescadores. Pedro era um deles. João, etc. eram pescadores. Sabiam da profissão. Sabiam que naquele mar havia tempestades assim. E ainda há. Porque está 200 metros abaixo do nível do mar. Há ventos que se sopram entre aquelas montanhas onde aquele mar está colocado, apesar de ter esta dimensão, um lago bastante grande, não é? E ventos que fazem levantar tempestades de ondas tremendas. E eles conheciam isto, eles sabiam. Eles não eram ignorantes, eram pescadores, mas sabem, eles estavam apavorados. A tempestade era tal que eles estavam apavorados. Esta é a realidade dos factos. E sabem, perante esta situação de uma tempestade com ondas grandes, diz lá que o barco enchia de água, há várias coisas que nós podemos fazer na tempestade. Várias coisas os discípulos podiam fazer. A primeira delas era começar a pegarem tudo o que era vasilhas e baldes e com as mãos, e o que é que podiam fazer? Tirar água, vamos lá embora, vamos embora, tirar água para fora. É lógico, não? Vamos lá, vamos todos juntos, vamos resistir aqui à tempestade. Açúcar, tirar. O Senhor Jesus dormia. Mesmo ali ao pé, o Senhor Jesus dormia. Mesmo ali. E ele toca tirar água. Podia ser uma opção. Sabem porquê que eu digo isto? Porque esta é a opção de muitos discípulos de Jesus, que se dizem discípulos de Jesus. É perante as dificuldades, perante as tempestades.
Por isso eu digo, guardem isto. Há ou haverá tempestades na tua vida, irmão. E sabe o que acontece na maioria das vezes, ou uma boa parte das vezes, pelo menos, ou com alguns dos nossos irmãos, eles fartam-se de tirar água de dentro do barco. E a tempestade continua, e a chuva cai, e as ondas, e eles a tirar água de dentro do barco. E a chuva e as ondas, e eles a tirar água até... É ou não é? Eu tenho uma solução, eu sei, eu vou falar com aquele. Porque ele é uma boa influência, ele vai conseguir, eu vou assim, eu vou ao meu banco, eu peço um empréstimo. Mas não faz mal, e vamos lá embora. Outros, vamos hoje fazer uma boa refeição, vamos deixar aqui, fazer aqui ou comer uma barra de chocolate, para outros uma barra de chocolate. E amanhã a gente pensa nisto. Dormir sobre isto, às vezes é bom dormir sobre certos assuntos. Mas pode ser isto. Pode ser esforço próprio. Qual é a tua primeira reação? A segunda pergunta que eu quero deixar. O segundo gancho que eu queria que vocês pegassem. O primeiro é, irmãos, uma coisa é certa. Ou há ou haverá tempestades na tua vida. É ponto final, parágrafo. Já vamos ver alguns textos que dizem isto. Da Bíblia. Que dizem que as dificuldades, as provas são permitidas e terão que acontecer na vida do crente. Mas qual é a tua atitude perante a tempestade? Qual é a tua primeira atitude? É comer a barrinha de chocolate e amanhã eu vou pensar no assunto? É tirar baldes e baldes e mover esta influência, pensar naquilo e tal, e fazer, é ir lá e desancar naquele malandro, quer dizer ali umas boas verdades. E então de uma tempestade passa a 2 tempestades. Eu sei lá, podiam ser tantas. Irmãos, como é que tu costumas resolver as tuas crises? Como é que tu costumas fazer? Qual é o teu modo mais habitual? Sabe, eu não digo que é sempre isto que nós fazemos. Mas fazemos muitas vezes. Fazemos talvez algumas vezes. Fazemos de vez em quando que seja. Mas sempre que o fazemos estamos aqui a pecar. Jesus está ali a dormir. Mesmo ali. E nós a tirar água. Fazemos isto. Não foi isto que os discípulos fizeram, mas fazemos isto. Outra maneira é soprar, é assobiar para o ar. Não há mal que sempre dure. Amanhã é outro dia. A tempestade, entretanto, vai embora. Vem a bonança. A seguir à tempestade, diz o povo, vem a bonança, não é? E não há mal que sempre dure. Portanto, empurramos as coisas com a barriga. Vamos empurrando. Vamos empurrando com a barriga. E a tempestade, e o barco a encher, e ele a afundar. Sabe, isto é uma maneira também frequente de às vezes resolver, ou tentar resolver alguns problemas. Uns mais que outros, uns têm mais estas características, outros têm menos, mas é ou não é? Às vezes nós fazemos, ignoramos. A gente não pensa naquilo, ou não pensar naquilo, não existe o problema. E a tempestade lá está, e o problema lá está. Tempestade é coisa, o barco, à beira de afundar, naufragar. Mas a gente não pensa naquilo, portanto. Claro que vai-se avolumando o problema. E provavelmente não é só um, depois passam a ser muitos mais outros problemas. Mas o Senhor Jesus dormia. Ali mesmo. Ali à distância de um toque. Estamos a falar de discípulos, irmãos. Não estamos a falar de descrentes. Porque esses então que nem Jesus tem no seu barco, imaginem. Quem nem tem Jesus no seu barco? No barco das suas tribulações, no barco das suas tempestades, que todos nós temos. Vou ler alguns textos que nos mostram isto que eu acabei de dizer. Vou só lê-los, porque depois o tempo passa muito depressa e podem ficar com as referências que eu vou dizer. João 16, 33. João 16, 33. Podem tirar apontamentos e depois ler e confirmar que estes textos nos falam que as tribulações, elas se não há, vão haver. Mas eu acho que há. Eu vos preveni sobre esses acontecimentos para que em mim tenhais paz. É o Senhor Jesus que fala. Eu vos preveni sobre esses acontecimentos para que em mim tenhais paz. Neste mundo sofrereis tribulações. É seguro, irmãos, é certo. Mas tende fé e coragem nesta versão, ou na outra mais habitual, tende bom ânimo.
eu venci o mundo. No mundo tereis tribulações. E ele está a falar para os seus discípulos. Outra vez. Em João 16, 33. 2 Timóteo diz Paulo a Timóteo: de facto, todas as pessoas que almejam viver piedosamente em Cristo, 2 Timóteo 3,12. 2 Timóteo 3,12. Todas as pessoas que almejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidas. Todas as que querem se identificar com a pessoa de Jesus serão perseguidas. Algumas até à morte, irmãos, é verdade. Mas os outros são perseguidos de outra maneira. São desprezados, são menos considerados, são injustiçados, são colocados de lado, são vistos, usados. Podem ser muitas coisas como estas, mas serão perseguidos, terão problemas, terão tribulações, terão dificuldades, crises na vida. E a Pedro também diz, na sua primeira carta, Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, 6 e 7. Mesmo considerando que agora, e por algum tempo ainda, tenhais de ser afligidos por toda a espécie de provações, tenhais que ser. Assim acontecerá para que a sinceridade da vossa fé seja testada, muito mais preciosa que o ouro, que se corrompe, ainda que refinado pelo fogo, resultando em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Então, considerando que agora por algum tempo ainda tenhais de ser afligidos com toda a espécie de provações. É Jesus, é Paulo, é Pedro. Todos eles reconhecem que as provas, as dificuldades, as perseguições, as angústias, as tempestades virão à vida. Jesus estava preparando os seus discípulos para a vida, permitindo que uma tempestade que ele sabia que iria acontecer, iria testar os seus corações. E eles revelaram o que havia no seu coração. Imaginem o que é então alguém que não tem sequer Cristo no seu barco, a dormir ali ao pé, ali mesmo ao pé. Este texto está escrito para aqueles que têm Cristo, para aqueles que se dizem discípulos de Jesus. Como reagimos? Como reagimos nós nas tempestades? Outras vezes a nossa maneira de reação, mesmo estando Jesus ali ao pé de nós, é: bem, não vamos incomodar o Mestre. Sabe, isto é um problema pequenino, isto é uma coisa tão insignificante. Deus não se vai preocupar muito com isto. Eu não sei se todos nós somos assim tão conscientes neste tipo de liberação que eu estou aqui a resumir nesta frase, que parece um pouco deslocada. Ninguém faz isto. Não faz isto, não diz isto, mas faz. Quantas vezes nós, na prática, com as coisas pequeninas do dia-a-dia, nós não as entregamos a Jesus? Achamos que, não, quando é um grande problema, um daqueles de saúde mesmo muito complicado, uma daquelas situações de emprego mesmo dramáticas, uma daquelas situações já à beira do precipício, aí sim nós aí apelamos e jejuamos. Mas sabem, muitas vezes atrás dessa situação estão aquelas pequeninas coisinhas, pequeninas tempestades, pequeninas crises, que se vão somando, que se vão ficando por resolver, que não são entregues ao Senhor Jesus, porque não são importantes. Mas será que Jesus alguma vez disse que não se importava com essas coisas? Alguma vez disse que não era um Deus próximo de nós? Que se interessava pelas nossas situações? Que é capaz de resolver as coisas grandes e as coisas pequenas? Que quem é fiel um pouco, depois será colocado no muito? Qual é a ideia que fica aqui? Qual é o pensamento? Deus é o Deus do pouco como do muito. É o Deus do pequeno como do grande. É o Deus do simples como do complicado. E sabem, quando nós temos esta atitude, que é talvez uma atitude mais vulgar do que nós pensamos, nós estamos a aumentar aquele fosso entre aquilo que nós dizemos que queremos e que acreditamos e aquilo que nós realmente fazemos. Nós dizemos que queremos em Jesus e que acreditamos nele. E que queremos na sua palavra. E que o amamos e desejamos servir. E depois
não fazemos na prática, no dia-a-dia, não fazemos isso e vamos cavando um fosso cada vez maior entre estas duas realidades, que é aquilo que nós achamos e dizemos que somos e aquilo que de facto somos. Que é a prática que o mostra. Outra maneira foi esta dos discípulos. E a hora avança, tenho que ser mais rápido para terminar. Vamos chamar o Senhor Jesus. Graças a Deus, os discípulos afinal não são bem aquilo que nós pensávamos. Já estávamos a ver as coisas andar para trás. Afinal, eles estavam a tentar tirar água de dentro do barco. Não aparece isto. Eles afinal estavam a dizer que não, a tempestade vai passar, aparece ali já uns raizinhos de sol, vai quase passar. E continuava a tempestade. Não foi isto que eles fizeram, é verdade. Mas sabem, eu estou a tirar algumas lições daqui, porque muitas vezes é isto que acontece. O que é que os discípulos fizeram? Foram chamar lá o Senhor Jesus, chamaram a Alissa, chamaram o seu problema ao Senhor Jesus ali. Mas é interessante que o Senhor Jesus o que é que faz? Como é que o Senhor Jesus reage a esta abordagem que os seus discípulos lhe fazem? Já viram? O que é que ele diz? Versículo 40. Primeiro ele aquietou o vento e a tempestade. Primeiro ele na sua bondade, na sua graça, ele agiu. Mas depois ele se indignou. Ele repreendeu, de certo modo, os seus discípulos no versículo 40. Na minha versão ela diz assim, porque esta tradução é mesmo de acordo com a palavra original do grego, e indagou aos seus discípulos, porque sois covardes. Quando diz nas outras versões tímidos, e nas outras versões diz porque com medo, tendes medo, não é? Diz outra versão, como é que diz? Acho que, ou porque foram medrosos, ou tímidos. Tímidos, medrosos, noutra versão. Tímidos. Medrosos em Mateus, não estou em erro. Medrosos, que fala lá em medrosos. Porque fostes medrosos. Mas o original, no sentido mais original da palavra, que está aqui traduzida por tímidos, é covardes. Porque fostes covardes. Sabe, isto é duro. Então, mas afinal, eles não chamaram o Senhor Jesus. Mas afinal, eles não abordaram, não foram lá chamar o Senhor Jesus, estava ali em mão, e eles foram lá fazer isso. Não é isso que supostamente se deve fazer nas crises, nas tribulações, nas tempestades. Mas como é que eles o fizeram? Como é que eles abordaram o Senhor Jesus? Viram a maneira como eles o fizeram? Como é que eles chegam lá ao pé dele? O que é que eles dizem? Alguém quer ler? Versículo... Tenho aqui, versículo 38. 38. Estava na boca do vinho sobre uma almofada. Escutaram-me dizendo: Mestre, não será que precisamos? Não te importas que precisamos? Mestre, então afinal, dizes que estás presente e não estás? Então no momento próprio estás-nos a falhar. Mais ou menos isto. Não te importas? Não te importas connosco? Não queres saber de nós? Crítica, indignação quanto à pessoa de Jesus, achando que nós é que sabemos o que é que Jesus deve fazer e no momento em que Ele o deve fazer e do modo que Ele deve fazer e quando nós quisermos que Ele faça. Ele está lá à nossa disposição. Mestre, então, o que é isto? É verdade ou não é o que está ali? Porquê é que Jesus os repreendeu? Estavam apavorados, por um lado, tímidos, medrosos, acobardados, homens do mar, com Jesus ali mesmo à mão, ainda por cima abordam o Senhor Jesus desta maneira, com esta atitude. Sabe, isto nos faz lembrar muitos irmãos, muitos cristãos, irmãos cristãos, na nossa vida. Eu não estou a dizer que uns são só assim e os outros são só assim. Todos nós fazemos um bocadinho de cada uma destas coisas muitas vezes, mas queremos que sejam cada vez menos as vezes que façamos essas coisas, cada vez menos a empurrar com a barriga os problemas, cada vez menos a achar que Cristo não é chamado para as coisas pequeninas do dia-a-dia, cada vez menos a acharmos que somos nós é que temos que resolver os nossos problemas, cada vez menos. Mas todos nós fazemos um pouco disto, muitas e muitas vezes, nos momentos de crise, nas provas, nas tempestades da nossa vida. É verdade ou não é? Estão comigo ou não? Isto é verdade? Isto faz sentido? Porque senão, não estou aqui a fazer nada. Do que eu estou a dizer, passa-vos ao lado, não tem nada a ver convosco. Mas como a palavra de Deus não tem a ver connosco, e como é a palavra que diz isto,
Muitas vezes nós achamos que Jesus tem que fazer aquilo que nós, Deus tem que fazer aquilo que nós determinamos. No momento, como nós achamos, da atitude que nós achamos, com os recursos e com os métodos que nós consideramos, é por aí fora. Jesus, na sua muita, imensa graça, Ele, de facto, acalmou a tempestade. Na sua muita graça. Na sua muita misericórdia. No seu amor pelos seus discípulos. Aqueles discípulos que sabiam que Jesus tinha um plano. Quando eles entraram no barco, sabiam onde iam parar. Porquê que estavam medrosos? Não podia acontecer o naufrágio. Não podia. Não podia acontecer mal físico àqueles homens. Porque Jesus tinha dito, entrem no barco, vamos para a outra margem. Então sempre é chegar à outra margem. Que conhecimento tinham eles do seu Senhor, do seu Mestre? Conhecimento limitado. E esse conhecimento limitado se traduz naquela exclamação final, quando depois do Senhor Jesus ter acalmado a tempestade, depois de lhes ter repreendido desta maneira, e tendo dito aquilo que nós acabámos de ler, não é? E ainda repreende de uma segunda frase, uma segunda pergunta: como é que não tendes fé? Como é que, não é? Como diz a versão na Ferreira de Almeida, como é que não tendes fé? Mateus diz, nesta parte, diz, quão pequena é a vossa fé. E Lucas, neste ponto, diz, onde está a vossa fé? Que eu não vejo, que não há, que não aparece, que não se vê. Que é tão pequenina que nem se vê. Onde está a vossa fé? Esta é como Lucas faz a pergunta. Como Marcos faz a pergunta é como é que não tendes fé, e como Mateus faz a pergunta é quão pequena é a vossa fé. Apesar disso, o Senhor Jesus age na vida dele. E qual é a afirmação que eles fazem no final? Que eu penso que ajuda a explicar como é que eles abordam a pessoa de Jesus Cristo desta maneira. Como eles são repreensíveis. É porque eles chegam ao fim, o que é que eles dizem? Quem é este? Quem é este? Quem é este? Eles tinham visto o Senhor Jesus expulsar demónios múltiplas vezes. Tinham visto o poder de Jesus a transformar a água em vinho. Foi o primeiro milagre sobre a natureza. Tinham visto o Senhor Jesus a ter com a sua autoridade sobre os pecados. Quando curou aquele homem paralítico descido lá do telhado, numa maca cá embaixo, não é? Pelos 4 amigos, que diz, perdoados são os teus pecados. E para que creiam que eu posso perdoar pecados, levanta-te e anda. E vemos que a discussão que isso trouxe com os fariseus, não é? Lembram-se disto. Mostrou autoridade sobre os pecados. E sabem que autoridade mais há do que a autoridade sobre os pecados? Não há autoridade maior, irmãos. Não há autoridade maior. A autoridade sobre os demónios é fantástica. A autoridade sobre a doença. Ele curou montes de pessoas. O primeiro milagre que Marcos relata é a expulsão do demónio do endemoniado de Cafarnaum. Mas depois ele descreve a cura da sogra de Pedro. Ele descreve que logo a seguir à cura da sogra de Pedro, nesse mesmo dia, multidão de pessoas daquela cidade foram ter com ele e ele os curou a todos. Naquele mesmo dia, multidão. Terá feito 20, 30, 50, 100 curas. E os discípulos estavam lá, viram isto tudo e depois perguntam assim: quem é este? Quem é este? Quem é este? Jesus. O Filho de Deus. Aquele que encarnou para vir morrer em nosso lugar, no teu lugar. Aquele que é o Cristo prometido, o Messias. Aquele que vinha para restabelecer o reino de Deus eterno, descendente de Davi. Eles sabiam isto e perguntam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Sabem porque é que muitas vezes nós agimos assim, irmãos, nas nossas crises, nas tempestades? E eu volto a afirmar, irmãos, há crise na vossa vida, há tempestades ou vai haver. Fiquem com esta ideia. Porque se nós acharmos que são os outros é que têm problemas, no momento dos problemas nós não sabemos o que fazer. Não sabemos a quem recorrer. Não nos vem à cabeça, por exemplo, este texto em que mostra como é que nós temos que agir. E qual é a maneira que Jesus queria que houvesse? Era que houvesse quê? Nos discípulos? Fé, confiança, entrega, abandono, completa
Completo abandono aos cuidados do nosso Senhor Jesus Cristo. Seria completamente diferente se os discípulos, perante a tempestade, tivessem abordado o Senhor Jesus. Jesus, nós não temos capacidade para resolver isto. Vem, tu és poderoso, tu és o eterno, tu tens poder sobre todas as coisas. Vem tu e resolve este problema. Quão diferente da atitude que os discípulos tiveram. Jesus, estamos aqui a aparecer e tu não me ligas nenhuma. Totalmente diferente. E sabem isto muitas vezes que nós fazemos com o nosso Deus? Nós temos Jesus na nossa vida. Jesus está no nosso barco. Está ou não está? Há aqui alguém a quem Jesus não esteja no barco? Se Jesus não está no teu barco, daqui há alguém. Então, isto é uma desgraça. Porque já é difícil às vezes, como vimos por estes discípulos, quando Jesus está no barco. Não sempre é fácil. Jesus está no barco. Como é que tu vais? Como é que tu reages? E sabe, este desafio é para compartilharmos. Uma das coisas que nós temos decidido ultimamente é deixar sempre desafios e perguntas e pistas no culto para depois nos grupos respectivos, entre os jovens, porque eu sei que os jovens também fazem este compartilhamento, quer os mais velhos, quer eventualmente também os mais novos, quer eventualmente os mais velhos que se reúnem menos vezes, nos grupos de interesses, nos grupos familiares, etc., possam depois falar sobre estas questões. E a pergunta é, compartilhem entre vós como é que eu reajo na tempestade. Compartilhem com exemplos concretos. Qual é a minha maneira mais normal de reagir? É quase destas todas. Primeiro, talvez juntos, tomarmos a consciência de que, de facto, há tempestades e vai haver tempestades na nossa vida. Ponto final, irmãos. A Bíblia nos afirma, vai haver problemas na nossa vida. Agora, temos Cristo no barco ou não temos Cristo no barco? Se temos Cristo no barco, como é que nós abordamos? Assim, que Cristo está lá, mas nós olhamos e vemos o céu e a céu começa a limpar, para ficarmos mais tranquilos, empurramos as coisas com a barriga, achamos que nós próprios é que temos que ser fortes suficientes e para resolver os nossos próprios problemas, depois Deus há de ajudar no momento próprio, não sabemos bem como, nem entregamos coisa nenhuma. Fazemos assim uma vida espiritual um pouco nublosa, pouco clara, pouco objetiva, pouco de quebrantamento perante a pessoa de Deus. Eu me recordo daquele versículo de Isaías 61, o homem para o qual eu olho é aquele que treme da minha palavra e que se humilha e que confessa os seus pecados e se quebranta. Esse é o homem para o qual eu olho. Isaías 66, leiam esse texto, 66, 1 e 2, é um texto absolutamente fantástico em que Deus fala diretamente para nós, dizendo o homem que eu aprecio, o homem que eu quero ver, o homem que é um homem quebrantado, é um homem que está prostrado perante mim, que sente a sua incapacidade, que sente a sua limitação, mas entrega a sua vida incondicionalmente. Isto. Isaías 66, 1 e 2. Que treme da minha palavra. E que treme da minha palavra. Sabem, esta pergunta final, e haveria mais coisas para dizer e outros versículos para ler, mas eu vou concluir. Esta pergunta final dos discípulos, quem é este? Quem é este? Mostra que nós precisamos de crescer também no conhecimento teórico, no conhecimento doutrinário, no conhecimento da palavra. Sabe, a coisa começa com a palavra e termina com a palavra, no sentido que precisamos estar em comunhão com a pessoa de Jesus, de o conhecer nessa tal relação de intimidade, nessa relação de proximidade, de quebrantamento perante Ele, para nos prepararmos para as crises que nos intervalos vão surgindo e às vezes muito inesperadamente, como aconteceu com este discípulo. De um momento para o outro viram-se perante uma situação terrível. Como é que tu reages na tempestade? Este é o desafio que vem ligado àquela afirmação inicial: vais ter tempestades na tua vida. Jovem, adulto, irmã, irmão, vais ter, se não tens, vais ter tempestades na tua vida. Então prepara-te, porque elas estão se preparando para ti. Então que Deus nos abençoe a nos encontrarmos verdadeiramente, Ele nos encontrar verdadeiramente nesse estado de quebrantamento e de humilhação constante, de humildade perante a sua pessoa, de sermos capazes de lhe entregar toda a nossa vida, incondicionalmente, sabendo que Ele tem um propósito, quer nos levar e nos transportar ao lugar onde Ele quer. Isto é fé. É mesmo perante a tempestade,
nós não desanimamos, nós não nos desmanchamos, nós não nos tornamos arrogantes com o próprio Deus, nós não olhamos para o lado, nós encaramos as situações de frente e entregamos-las de todo o nosso coração, ficando em paz, sabendo que Ele nos vai colocar lá do outro lado, na outra margem, onde Ele nos quer. E onde Ele depois tinha, e vai ter um episódio absolutamente extraordinário, que se segue, que vai ser na próxima semana. Parece-me aquela novela, mas não é. É a palavra de Deus. Mas é verdade. Ligam-se as coisas. Próxima semana vamos ter este para mim aquele episódio era mais interessante do que este, mas este que me calhou a mim agora, eu depois de o estudar, de o aprofundar, tornou-se bem mais claro para mim. E foi para mim também um desafio isto que eu estou a dizer. Isto que eu estou a dizer, irmãos, eu sou muito assim também. Quantas vezes é a barriga que empurra as coisas, quantas vezes é olhar para cima, quantas vezes é achar que Deus tem que fazer de certa maneira. Irmãos, eu também o faço, mas quero fazer cada vez menos. Quero, pela sua graça só, pela sua graça, que cada vez sejam menos as vezes em que isso acontece dessa maneira. E que seja cada vez mais a fé genuína a comandar as minhas decisões, as minhas ações, as minhas palavras, a minha relação com Deus, nas crises, nas dificuldades, que estão aí preparando-se para nós. Então que Deus vos abençoe nas crises.